Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são fundamentais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira da gente viver uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada, mais confiante, mais saudável, mais feliz, é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Abaracon e o nosso tema de hoje é: você sabe por que reage assim? Você faz alguma ideia de por que as suas reações são assim? Se tem algum padrão por trás dessas suas reações? Então, hoje, esse é o tema da nossa live. Eu vou aproveitar, vou fixar aqui no Instagram o tema de hoje do nosso bate-papo. No YouTube, no Facebook já está fixado. Então, aproveita esse momento para convidar mais pessoas para virem papear com a gente sobre esse assunto que vocês sabem, é muito importante. Todos os assuntos que a gente aborda aqui são muito importantes, então chama o pessoal para vir participar enquanto eu fixo aqui o tema da nossa live. Boa noite! Muito bem, deixa eu fixar aqui. Show de bola, fixado. Então, bora entender por que a gente reage assim. Qual é o motivo das nossas reações? O porquê que as nossas reações são como são? Vocês já pararam para refletir, para pensar sobre isso, para se questionar? Por que eu reajo desse jeito? Por que será, né, que essas reações acontecem assim? Por que em cada momento eu reajo de um jeito diferente? Então, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. E, com certeza, vocês já perceberam que cada pessoa reage de uma forma diante das situações. Às vezes, você e outra pessoa passaram pela mesma situação, só que a reação de vocês foi diferente, cada um reagiu de um jeito. E isso é super normal. E é até importante a gente entender também que, além de pessoas diferentes reagirem de formas diferentes, a gente também reage de formas diferentes, dependendo da situação e do estado emocional que a gente está. Então, as nossas reações sempre vão variar, vão oscilar. Não tem uma regra em como vai ser a minha reação nesse tipo de situação. Então, quando alguém me fechar no trânsito, eu reajo desse jeito. Quando o digníssimo falar alguma coisa que eu não gosto, eu reajo de outro jeito. Não tem uma regra. A gente não vai reagir sempre às situações, mesmo que as situações sejam parecidas, a gente não vai reagir sempre da mesma forma. E você pode observar isso aí no teu dia a dia, né? Um exemplo que eu gosto muito, que a maioria das minhas mentoradas, né, já é mãe, muitas delas já são mães, e você percebe isso. A mãe, ela tem um momento que o filho fez uma birra. Aí ela reagiu super de boa, na paz do Senhor, foi super amorosa, não sei o que, compreensiva. Ok, no dia seguinte, a criança faz birra pelo mesmo motivo, igualzinho, a mesma situação. E a mãe o quê? Explode. Tem uma reação super agressiva, reativa, impulsiva, sendo que no dia anterior, naquela mesma situação, ela reagiu na paz, tranquila. Então, além de pessoas reagirem de formas diferentes diante da mesma situação, nós também reagimos de formas diferentes diante da mesma situação. A gente pode perceber isso aí em diversos exemplos no nosso dia a dia. Como eu disse, né, além das mães, eu digo um exemplo meu também. Em casa, às vezes estamos digníssimo e eu, né, que só mora nós dois, né, Brasil? Então quem mais que estaria? Estamos nós dois. Aí ele pega e ele fala alguma coisa. Aquilo me desperta um incômodo. Ok, eu posso ter uma reação tranquila ou eu posso, dependendo do dia, principalmente nós mulheres, dependendo do nosso ciclo, né, do período do nosso ciclo, a gente reage de outra forma. Então, eu posso ou reagir de uma forma muito tranquila,
Ou em um outro dia, eu estou em um outro estado emocional e eu fico possuída pelo ritmo ragatanga. Eu falo um monte de besteira para ele, na reação, na impulsividade. Isso, graças a Deus, né, diminuiu muita coisa, porque eu era muito assim, e agora, como eu entendo como os meus sentimentos funcionam, né, como as minhas emoções funcionam, eu consigo ter reações muito mais maduras. Só que vai oscilar. Tem dia que eu vou reagir melhor, tem dia que eu não vou falar nada, mas o sentimento dentro de mim vai ficar estranho. Então, vai oscilar, não tem uma regra. Só que dentro das nossas formas de reagir, foram encontrados 3 padrões de reação. E esses padrões de reação, a gente aprende eles lá na nossa infância. A gente aprende esses padrões de reação lá na nossa infância. E a gente aprende exclusivamente 3 padrões de reação. E o que acontece? A gente aprende esses padrões de reação lá na nossa infância. A gente vai entender quais são os problemas, né, desses padrões de reação, mas a gente aprende os padrões de reação lá na nossa infância. E como, no decorrer da nossa vida, a gente não aprende nada diferente, como a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, como que as nossas emoções funcionam, a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, a gente cresce com padrões de reação infantis. A gente não aprende a reagir de uma outra forma. E lá na nossa infância, a gente só aprende a reagir com culpa. A gente não aprende a responsabilizar. É claro, nós éramos crianças, a gente não tinha nível de consciência para isso, e também os nossos pais não tinham esse conhecimento. Então, como que os nossos pais iam passar para a gente uma coisa que eles não aprenderam? Não tem como eles ensinarem uma coisa para a gente que eles não aprenderam. Então, eu sempre digo para vocês, quando a gente é criança, a gente não tem poder de decisão, a gente aprende e a gente replica. Ok, não tinha nível de conhecimento, não tinha nível de consciência para isso, então eu cresci, eu virei uma adulta com padrões de reação infantis. Agora que eu sei que eu estou reagindo de uma forma infantil, é minha responsabilidade mudar isso. E aí, pode ser que você esteja pensando assim, o quê? Tô passada. É claro que eu não reajo de forma infantil. E, gente, esse negócio do tô passada tá ótimo, né? Que tá aí super na internet, o tá passada. E, cara, você vai falar, não faço isso. Eu reajo de uma forma super madura. E vou te explicar por que não, tá? E seja muito bem-vinda ao mundo do autoconhecimento. O primeiro passo do autoconhecimento é a negação. É você achar que isso não se aplica na sua vida. É você achar que isso não acontece com você. Que isso só acontece com as outras pessoas, mas com você, é claro que não. Comigo, isso não acontece. Na minha vida, padrão de reação infantil, claro que não. Claro que sim. E você vai entender por quê. E quais são, Gabi, esses padrões de reação que a gente aprende na nossa infância e que a gente carrega para a nossa vida adulta? A gente aprende 3 padrões de reação: projeção, martírio e recalque. Esses são os únicos padrões de reação que a gente aprende e é por isso que a gente carrega eles para a nossa vida adulta. Então, a gente aprende 3 padrões de reação: martírio, projeção e recalque. Como são os únicos 3 que a gente carrega eles durante toda a nossa vida. E o que isso significa? Ou eu culpo as situações, as pessoas, as coisas, eu estou projetando nisso, ou eu estou recalcando, fingindo demência, ou eu estou martirizando, ou seja, me culpando por aquilo dali.
Seja pelo sentimento, pelo que aconteceu, enfim. Então, a gente aprende só esses 3 tipos de reação. E como eu falei, os 3, eles envolvem culpa. Por quê? Por mais que você finja demência, você não olhe para aquilo dali, a gente tem nos outros 2 culpa no externo ou culpa na gente. E isso, gente, tem muita coisa envolvida. E o que a gente precisa entender qual que é o problema, além de ser culpando, né, ou fingindo demência, porque o que a gente sente não é culpa de ninguém. É nossa responsabilidade. Por que o que eu sinto é minha responsabilidade? Lembra que cada pessoa reage de uma forma diante de uma situação? Então, cada pessoa vai reagir de um jeito e a forma que você se sente cabe a você. Não foi o outro que fez você se sentir assim. Foi alguma coisa dentro de você que conectou com aquilo dali. Então, o nosso padrão de reação fica focado na culpa ou em fins de demência. Então, culpa não existe, gente. Dentro dos nossos sentimentos, não existe culpa. Existe responsabilidade. E a responsabilidade pelo que você sente é sua e de mais ninguém. Porque se não tivesse nada dentro de você que conectasse com aquilo dali, com a situação, né, independente de qual seja ela, se não tivesse nada dentro de você que conectasse com aquilo dali, não ia te gerar incômodo, não ia te despertar sentimento. E aí despertam, né, sentimentos bons ou ruins. Os sentimentos são bons ou ruins. A gente sabe que as emoções, todas são necessárias, todas têm uma função, uma missão na nossa vida. E a gente não deve classificar as emoções como positivas ou negativas, tá? E independente se a gente classifica elas como positivas ou negativas, todas são necessárias. Os sentimentos, a forma como a gente se sente diante da emoção, aí é que a gente pode mudar, ok? Então, quando a gente já sabe que culpar ou fingir demência, negar as nossas emoções, negar o que a gente sentiu diante das nossas emoções, não é a melhor estratégia. Por quê? Quando você culpa, você tira o teu poder de fazer alguma coisa diante daquilo dali. E quando você recalca, quando você nega, quando você finge demência para o que você sentiu, você está dando poder para aquela situação em cima de você. Por quê? Quanto mais você nega, quanto mais você rejeita, quanto mais você finge demência para o que você sentiu, para aquela emoção que causou esse sentimento, mais essa emoção vai persistir na sua vida, até que você dê atenção para ela, até que você escute o que ela tem para te dizer. Porque lembra, toda emoção tem uma função, toda emoção está ali por algum motivo. Então é muito importante que a gente aprenda a ouvir as nossas emoções, a entender o que ela está ali para dizer para a gente. Porque enquanto a gente não fizer essa pausa, enquanto a gente não acolher as nossas emoções, não acolher os nossos sentimentos, eles vão continuar batendo na gente até que a gente dê atenção para isso e resolva o que está conectando dentro da gente para que pare de incomodar. Então, fingir demência e culpar não são as melhores opções, ok? Tá fazendo sentido, Brasil? Me digam aí. Entender isso, cara, é transformador. É transformador. Ok? Tem um delayzinho, né? Mas tudo certo. Sempre tem. Sim, tá fazendo sentido. Muito. Show de bola. Show de bola. Sempre faz sentido. Ai, não aguento, gente. Um espetáculo. Adoro o Brasil.
Muito? Ah, muito bem. Vamos continuar então, tá? E qual é o outro problema dessas formas de reagir? Além de ser culpa ou de fingir demência, né? De negar o que a gente está sentindo, qual que é o outro problema desses padrões de reação? A gente não aprende a separar o que a gente sentiu do que realmente aconteceu. Ai, ó, sou aluna da Dani Leão, te conheci lá, arrasou, Eliana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, feliz. Então, ó, o que acontece? A gente aprende essas formas de reagir, a gente, em nenhum momento, aprende a entender o porquê que a gente se sentiu daquele jeito, e pior, a gente reage de acordo com o que a gente sentiu e não de acordo com o que realmente aconteceu. Porque em nenhum momento a gente é ensinado a separar. Porque vamos lá, mulherada, o que aconteceu não é o que você sentiu. O que aconteceu é um fato. O que você sentiu é de acordo com o teu conteúdo interno, de acordo com os teus padrões mentais, de acordo com o teu estado emocional naquele momento. E todas as coisas que você cria na tua cabeça. Você reage de acordo com isso e não com o que realmente aconteceu. Um exemplo que eu adoro é, imagina, dois casais vendo televisão. Dois casais vendo televisão. O marido pega e faz um comentário sobre uma mulher que passou na televisão. Aí o digníssimo lá, ele pega e fala, nossa, que mulher bonita, né? Nossa, que rosto bonito, que corpo bonito, que mulher linda. Duas mulheres diferentes, com conteúdos internos diferentes, com padrões de reação diferentes e com estados emocionais diferentes. Cada uma vai reagir de um jeito. E lembra, a mesma mulher pode reagir de formas diferentes dependendo do dia. Tem um dia que ela vai falar, ah, realmente, muito bonita. E tem um dia que ela vai ficar possuída pelo ritmo ragatanga. Mas imagina, dois casais, duas mulheres diferentes, conteúdos internos diferentes, momentos emocionais diferentes e tudo mais. Uma vai falar, realmente, né? Linda. A outra vai falar, o quê? Me desrespeitando na minha cara? Eu não acredito. Que cara de pau que você é, hein, fulano? Que não sei o quê. Ok. Cada uma reagiu de acordo com o que sentiu diante da situação. A situação foi a mesma. E a gente tem que olhar para a situação de uma forma muito objetiva. De forma muito objetiva, o que aconteceu nessa situação? O marido teceu um elogio para uma mulher que viu na televisão. Ponto. O resto é história da cabeça de cada uma. O resto é de acordo com os conteúdos internos de cada uma. De acordo com o período menstrual de cada uma, de acordo com a forma que cada uma sabe lidar com os seus sentimentos, de acordo com as experiências de cada uma, né, dos padrões mentais que elas têm registrados. Então, uma mulher vai pegar e vai falar, ok, realmente muito bonita. Não teve nada dentro dela que conectou para gerar incômodo, para ela reagir de forma negativa, para ela ter uma reação impulsiva, para ela ser grossa ou qualquer outra coisa, ou para se sentir, né, desrespeitada, para se sentir agredida. Não tem nada dentro dela que conecte com isso. Então, ok, realmente muito bonita, linda a mulher que está aí na televisão. Na outra, o padrão mental dela já é diferente. Às vezes, o período do ciclo menstrual dela é diferente. A forma de reagir com o que ela sente, ela não sabe reagir. E tem dentro dela coisas que conectem para ela se sentir desrespeitada. Só que ela se sentir desrespeitada não é culpa do marido. Não é culpa dela. Só que é responsabilidade dela entender o que conectou dentro de mim
para que eu me sentisse desrespeitada? Porque ele só fez um comentário. Ponto. É claro, né, gente? Tem marido que vai fazer de sacanagem, que vai falar de uma forma realmente grosseira e não sei o quê. A gente tem que observar tudo isso. Mas tem muitas pessoas que, com um simples comentário, se sentem super ofendidas. E às vezes a pessoa ela nem fez o comentário de forma agressiva, nem fez o comentário de forma hostil, só que ela interpretou de forma hostil. E aí já é percepção de cada um. E não tem como a gente ser responsável pelo que as pessoas vão perceber. É claro, a gente vai ter cuidado, a gente não vai ficar falando de uma forma grosseira, a gente vai ter um tato maior, né, com a forma de colocar as nossas palavras. Só que a forma que o outro interpreta é responsabilidade dele. Só que nós não aprendemos a separar o que a gente sentiu do que realmente aconteceu. E aí o que a gente faz? Ou a gente culpa a pessoa, ou a gente se culpa por ter se sentido assim, ou a gente nem olha para aquilo ali. Não, bobeira. Não vou nem olhar para isso, deixa para lá. Pô, sentiu um incômodo aqui, mano? Nada, deixa para lá. Olha como a gente tem padrão de reação infantil e a gente nem sabe que é um padrão de reação infantil. Me conta aí, quem já se percebeu culpando os outros, se culpando ou deixando pra lá, fingindo demência pro que sente? Me diz aí. Do tipo, ai, culpa do digníssimo que eu tô assim. Ou culpa daquela situação, daquela fechada no trânsito que eu fiquei assim. Ou, nossa, minha culpa, por que eu tô me sentindo assim? Ai, mas não era pra eu estar me sentindo assim. É tudo eu. Ou, deixa isso pra lá. Me conta aí, quem já se percebeu assim? Vocês imaginavam que esses eram padrões de reação infantis? Aí, ó, 1 milhão de vezes. Porém, depois da mentoria com você, eu passei a me observar muito e a entender muita coisa. Eu morro de orgulho dessas minhas ideias, Brasil. A gente vai realmente mudando. E claro, né, não quer dizer que nunca mais a gente vai projetar, que nunca mais a gente vai martirizar e que nunca mais a gente vai recalcar. Claro que não, né? Nós somos seres humaninhos, vamos sair dessa nutelice daí. Aqui é vida real. De vez em quando a gente vai sim. Só que antes a gente nem fazia ideia de que a gente estava fazendo isso. Agora a gente se observa, a gente percebe e aí a gente pode mudar. E cada vez menos a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo relacionamentos mais saudáveis com a gente e com os outros. Então é genial, gente, é muito maravilhoso. Vocês sabem que eu sou muito em love com essas coisas, né? Aí, ó, sim, muitas vezes. Cara, é muito normal. A gente nem faz ideia que isso é um padrão de reação infantil. Aí, ó, meu namorado faz isso para me provocar ciúmes. Maravilhosa? Olha aí que importante. Que importante. Aí, ó, e a raiva dos outros diminuiu. Muita coisa, né, Brasil? Que a gente começa a entender, né? E, cara, fica muito mais leve. Muito mais leve. E, Márcia, meu namorado faz isso para me provocar ciúmes. Observa, ele faz de forma consciente porque ele sabe que te incomoda. Então, ok, ele está te provocando. Só que a responsabilidade pelo que você sente não é dele, é sua. Você precisa olhar para isso, você precisa entender por que me gera ciúme. Por que me incomoda? Porque se não tivesse nada dentro de você que conectasse, ele pode te provocar, ele pode fazer 50 mil vezes que tu não vai estar, ó, nem tchum. E não vai ser porque você vai estar recalcando o que você está sentindo. É porque realmente não vai despertar mais incômodo. Não vai mais conectar. Então não vai dar aquele negócio assim dentro, entendeu? Ele vai poder fazer quantas vezes ele quiser. Aí, ó, percebi e nem ligo. Observa se você realmente não liga ou se você está recalcando o que você sente, tá? É muito importante fazer essa diferença. Por quê?
Quando você recalca, quando você não olha para o que você está sentindo, o desconforto continua acontecendo. Ele vai fazer, vai conectar, vai gerar um incômodo e você vai, não vou olhar para isso agora não. Só que vai estar sempre gerando incômodo, gerando incômodo. E lembra, toda vez que gera um incômodo, é porque conectou com alguma coisa dentro de você. Se conectou com alguma coisa dentro de você, tem algum padrão relacionado a isso. E aí, cada vez que acontece, reforça o padrão. E o teu padrão, a tua mente, é que nem o gênio da lâmpada. É isso que você precisa, por mais que não te faça mal. É um padrão e você precisa. A nossa mente é amoral, lembra? Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, reforçou o padrão, a tua mente entende que é disso que você precisa e ela vai atrair para a tua vida mais situações, coisas e pessoas que façam você sentir dessa forma. E aí você fica num looping eterno. Porque você não quer se sentir assim, mas gera um incômodo. O incômodo reforça o padrão atrai mais disso. E aí você vai ficar para sempre dentro disso daí. Aí, ó, entendi. Ele gosta de chamar a minha atenção. As emoções ficam dentro da gente. Exatamente. Sempre. Sempre. E, vamos lá. Como eu falei, o que você sente é sua responsabilidade, tá? Não é culpa, é responsabilidade. Você pode mudar a forma que você sente. Que nem a Mari comentou aí. Agora eu tenho muito menos raiva das pessoas. Por quê? Ela entende o que conecta, ela tem as ferramentas, porque ela é mentorada, né? Ela recebeu as ferramentas para lidar com aquilo dali. E conforme ela vai resolvendo as coisas que conectam, menos desconforto ela sente. Então é nossa responsabilidade. A gente tem que mudar a forma que a gente sente. E aí que entra uma outra questão muito importante. Emoções não se controlam, ok? Emoções são reações químicas do nosso corpo e elas vão acontecer quer a gente queira ou não. O sentimento é a forma que você reage àquela emoção. Então, a emoção apareceu. Eu sinto, é muito rápido, tá? Então, a emoção apareceu, eu sinto de acordo com a emoção. Emoção não controla, ela vai acontecer. O que você pode mudar é a forma que você se sente diante de determinadas emoções. Então, não quer dizer que a gente controla. A gente tem uma sensação de controle, né? Mas a gente consegue mudar a forma que a gente reage diante das emoções. Então, emoção não se controla. Sentimento, você pode aprender a mudar. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa aprender a lidar com o descontrole das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Porque emoção e pensamento não se controlam, mas a forma que você reage a eles, você pode aprender. Então, a emoção e o pensamento, ele vai estar descontrolado. Ele acontece assim, não tem uma regra. Até o dia da gente morrer, emoção e pensamento vai estar acontecendo. Mais alto, mais baixo, melhor, pior. Um negócio bem louco. É assim que funciona. E graças a Deus, estamos vivos. Até o dia de morrer, isso vai estar acontecendo. Só que a forma que você reage diante dessa oscilação, desse descontrole dos teus pensamentos e emoções, é o que você pode mudar. É o que você pode ter o controle. Então, é nisso que a gente tem que focar. Enquanto a gente fica querendo controlar emoções e pensamentos, a gente só fica cada vez mais frustrada, cada vez mais irritada, mais estressada, porque não é possível. Não existe isso, ok? Aí, ó, exatamente, eu fico super chateada quando alguém causa uma situação e eu fico com raiva. Não pelo que a pessoa fez, mas pelo que ela causou em mim. Aí, ó, nisso daí, Rafane, Rafane, Brasil, amiga da minha irmã e do Jairo. Arrasou, Rafane, feliz você tá aqui. Então, aí, ó, eu fico chateada quando alguém causa uma situação e eu fico com raiva. Não pelo que a pessoa fez, mas pelo que ela causou em mim. Observa. Ela causou. Mas será que foi ela que causou? Ou é dentro de você que tem alguma coisa que conectou? Porque tem pessoas que vão passar pela mesma situação, mas elas não vão se incomodar. Elas não vão ficar com raiva. Então, é o que conecta dentro da gente. A gente precisa aprender a olhar para essas coisas que conectam para a gente conseguir diferenciar o que aconteceu
do que eu senti, porque às vezes o que aconteceu, cara, outras pessoas não estão conectando com isso, não estão sentindo raiva que nem eu tô. Então eu preciso olhar para dentro de mim, o que me fez sentir raiva diante disso? Porque aí na hora que eu identifico, eu consigo mudar isso dentro de mim e na próxima vez que isso aconteceu, alguma coisa semelhante acontecer, já não tem mais nada que conecta, então eu nem sinto raiva. E como eu estava falando antes, é importante a gente observar se não está sentindo raiva ou se está fingindo demência para o que está sentindo. Porque, sentir incômodo, mas, deixa para lá. Deixa para lá não é legal. Porque isso vai continuar acontecendo e a tendência é piorar. Então, a gente precisa entender o que conectou e resolver esse padrão que conecta para que ele pare de conectar, ok? Aí eu aprendi agora que emoção não se controla. Maravilhosa! Isso é uma das coisas que, nossa senhora, a gente precisa espalhar isso para o mundo, que é o que eu estou tentando fazer. Explicar para as pessoas para quebrar isso. Porque a gente fica pé da vida. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu vi aí o pessoal do autoconhecimento Nutella, né? Good vibes, paz e amor, sempre equilibrados e maravilhosos. E eu ficava querendo isso. E as pessoas falam, né? Controle os seus pensamentos, controle as suas emoções. E eu não conseguia. Eu falava, meu Deus, eu devo estar muito errada. Eu devo estar muito cagada, porque não é possível que só eu não consigo. Até que eu fui estudar, eu fui me especializar e eu entendendo o funcionamento da mente, o funcionamento das nossas emoções, eu falei, caraca, então é por isso que eu não conseguia. Então a gente não tem que controlar, a gente tem que aprender a lidar com o descontrole. Porque elas vão estar oscilando. Por isso que eu falo do descontrole. Elas estão descontroladas. A gente pode aprender a lidar com esse descontrole para que esse descontrole não interfira tanto na nossa vida. Porque na minha vida, gente, era o ó do Borogodó. Acabava com o meu dia, acabava com a minha semana, com o meu mês. Eu falava mal com todo mundo, eu era uma porta, eu era grossa, eu era estúpida. E eu nem sabia por que eu estava sendo assim. Eu não entendia, eu não separava. Então, até outro dia uma amiga minha estava falando isso comigo. Ela falou, eu conheci a Gabi antes e a Gabi agora. Ela falou, cara, você mudou demais. E realmente, porque eu fui desmistificando tudo isso. Aí, ó, temos que ser responsáveis pelas nossas emoções. Exatamente. Exatamente, a gente tem que ser responsável. Beleza? Então, a gente precisa separar isso, entender, observar, porque a gente aprendeu esses padrões lá na nossa infância, como eu falei, e uma das formas para a gente exemplificar como que a gente aprende esses padrões, para ficar bem claro aí na cabeça de vocês, é assim, ó. Você chega em casa e você fala assim, mãe, você chorando, né? Super chateada. Fala, mãe, a Mariazinha deu língua para mim. E aí você tá chorando, chateada, não sei o quê. Como eu disse, os nossos pais não tinham recurso, eles não aprenderam isso. Então, eles não tinham como ensinar alguma coisa diferente pra gente. Então, a nossa mãe e o nosso pai, eles vão falar 3 formas pra gente. E quem lida com criança aí vai perceber isso muito fácil. Você vai virar para a criança e vai falar assim, imagina que é minha mãe falando para mim, tá? Minha mãe vai falar assim, eu cheguei, então vamos lá, ó. Cheguei em casa, super chateada, falando, mãe, a Mariazinha deu língua para mim. Aí, a minha mãe, de acordo com os padrões de reação que ela aprendeu, projetar, recalcar ou martirizar, ela tem 3 opções de resposta para mim. Ela vai falar para mim assim, Gabi, Mariazinha é uma menina feia, né? Mariazinha é mal educada. Mariazinha é muito mal educada, por isso que ela te deu língua. Ok. O que eu faço nesse momento? Eu aprendo a culpar a Mariazinha pelo que eu senti. Então eu fiquei triste, eu fiquei chateada, é culpa da Mariazinha, porque Mariazinha que é uma mal educada. Ou minha mãe vira para mim e fala assim, Gabi, para de bobeira. Mas tu vai ficar triste porque Mariazinha te deu língua? Deixa isso pra lá. Aí eu deixo pra lá, porque o que eu senti não é importante. Deixa pra lá. Segue o baile, vai fazer outra coisa. Deixa isso pra lá. Ou
A minha mãe vai virar para mim e vai falar assim: Gabi, eu sei que você não é fácil. Tu deve ter aprontado alguma coisa para Mariazinha te dar língua. E aí eu aprendo o quê? A me culpar. Porque eu sou responsável pela Mariazinha ter me dado língua. E é por isso, então, que eu tô triste. Por isso que eu tô chateada. E a gente não aprende em nenhum momento a entender. Gabi, por que você ficou triste, você ficou chateada? Porque a Mariazinha te deu língua? Por que te incomodou que ela te deu língua? A gente não aprende a fazer isso. A gente não aprende a separar o que a gente sentiu do que realmente aconteceu. E é aí que fica esse samba do crioulo doido aí, que a gente cresce culpando as pessoas, ou nos culpando, ou fingindo demência para o que a gente sente. E, como eu falei, não quer dizer que você não vai fazer mais isso. E durante a nossa vida, a gente vai aprender, a gente aprende esses padrões, a gente oscila entre os três, só que a gente se torna especialista em um deles. Tem um deles que a gente vai fazer mais, tem um deles que a gente vai usar com muito mais frequência. E é isso que eu convido vocês a observarem aí na vida de vocês. Qual desses padrões que é o padrão que você se tornou especialista? A culpar os outros, as situações e as coisas, a fingir demência para o que você sente, a recalcar o que você sente porque o que você sente não é importante, ou a se culpar. Porque quando você começa a observar isso, você começa a conseguir separar as tuas reações do que você sentiu e do que realmente aconteceu. E você evita muita treta no teu dia a dia. Muita treta. Aí, ó, como que a gente teria que responder nesse caso? Exatamente convidando a criança a se questionar o porquê que ela está incomodada com aquela situação. Então, que nem eu dei o exemplo. Gabi, por que você ficou chateada? Por que você se incomodou que Mariazinha te deu língua? O que fez você se sentir assim? Porque aí eu vou começar a aprender a entender o porquê que eu me senti daquele jeito. Porque a gente cresce sem fazer nem ideia do porquê que incomodou. Ah, me incomodou porque eu me senti desrespeitada. Ou me incomodou porque estava na frente de todo mundo. Ou me incomodou porque eu não entendi por que ela me deu língua. Eu não fiz nada para ela me dar língua. Então, são N possibilidades. E, é claro, vai variar de acordo com a idade da criança, né? E aí você tem que dar recursos para a criança para ela conseguir se identificar. Então, você vai dando opções, né, para a criança. Você pode dar essas opções que eu dei. Ah, é porque tinha gente perto? Ah, não. É porque você não entendeu porque ela te deu língua? Não. É porque, entendeu? Você vai dando possibilidades para a criança se identificar e ela começar a entender o que ela está sentindo e por que ela está sentindo. Ok? Aí, ó, perguntei os padrões aí, ó, culpar os outros. Eu, gente, o meu padrão é me culpar. Então, quando eu entendo que o meu padrão, que eu me tornei especialista, é esse, eu consigo começar a diferenciar, eu consigo começar a entender o que me fez me tornar essa pessoa. E aí eu começo a trocar, eu começo a tirar um peso de mim muito grande. Muito grande. Aí, ó, muito bom. Perfeito. Show de bola. Fez sentido, Brasil, entender um pouquinho mais o porquê você reage da forma que você reage? Olha que legal, né? Gente, eu sou apaixonada por isso, né? Eu acho super divertido e é muito interessante a gente entender, porque se a gente não entende, a gente não identifica e a gente não pode fazer nada para mudar. Show? Me contem aí, fez sentido? Mari, Rafane, Wanda, me contem aí. Natasha, me responde, gente, não deixa falando sozinha não. Márcia, tem um delayzinho, né? Mas aí, ó, perfeito, muito interessante. Vocês aí que têm criança também, e na vida de vocês, né? Vocês conseguiram
identificar esses tipos de padrão? Fez sentido? E vamos começar a observar, não só para vocês, mas também conforme você vai conversar com as crianças, né? Porque tem muitas pessoas que negligenciam realmente o que as crianças sentem, o que as crianças estão expressando, né? Acham que é bobeira. Só que, gente, se a criança está incomodada, é porque realmente na cabecinha dela, nos recursos que ela tem, na consciência que ela tem, aquilo realmente é um problema. Então, não negligencia o que a criança está sentindo incômodo. Procura ajudar ela a entender, em vez de falar com ela, deixa isso para lá, porque isso faz grandes prejuízos na vida adulta. Ok? Aí, ó, super legal, vou praticar nos meus filhos também. Com certeza, é isso aí, maravilhosas. Usem para vocês e também para ajudar as pessoas que estão em volta de vocês. Belezura? Então, a partir de agora, se observem, comecem a identificar aí os padrões em vocês e também conforme vocês forem falando. Aí, ó, estão chegando os comentários, vamos lá. Aprendi uma nova maneira de direcionar minha neta, vou passar para minha nora. Arrasou, Márcia, isso aí. Passa para ela e depois me conta, tá? Eu quero saber aí como que está sendo essa observação e essa mudança aí na vida de vocês. Depois me contem. Vou praticar nos meus netos. Muito bem. E repetimos o erro com as crianças. É difícil entender, a gente imagina o sentimento deles. Isso aí. E nisso daí tem mais uma outra coisa que é muito importante a gente entender. A gente nunca vai entender exatamente o que o outro está sentindo, tá? Porque o que a gente sente é um pensamento que a gente chama de antidialético. E um pensamento antidialético a gente não consegue expor em palavras direito. É que nem você querer explicar como que você está se sentindo, mas você não consegue achar as palavras. O outro nunca vai entender exatamente como você se sente. A gente consegue se aproximar muito disso. Claro, dependendo do nível, né, de capacitação da pessoa, a gente consegue se aproximar muito disso, mas ninguém nunca vai saber exatamente como você se sente ou como a criança se sente. Então, é por isso que a gente tenha muita empatia, muito cuidado, porque só a pessoa que está sentindo sabe exatamente como dói, como que incomoda. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse posto, que às vezes a gente acha que a gente sabe como que a pessoa está se sentindo. A gente não sabe. Então, deem mais atenção, cuidem, né, da forma que vocês vão realmente abordar e até com vocês mesmas. Agora, vocês têm esse entendimento. Antes, vocês não tinham. Então, não tinham como vocês fazerem diferente. Porque, né, a tendência das pessoas que têm o padrão de comportamento de martírio, de reação de martírio, é você falar, nossa, meu Deus, então eu estava fazendo tudo errado, porque, nossa, que horrível, como que eu fiz X, Y, Z, que tantas vezes que eu fiz errado. Para, respira, daqui para frente. Antes, você não tinha recurso, você não tinha conhecimento, você não tinha consciência para fazer diferente. A partir de agora, você entendeu como funciona, você sabe como que você pode reagir diferente aí, como as meninas falaram. E a partir de agora, você vai fazer diferente. Ok? Nada de chicotinho. Aqui é para a gente usar o que a gente está aprendendo agora, entendendo que lá atrás a gente fez o melhor que a gente pôde com os recursos que a gente tinha. E é a partir de agora que eu tenho um novo conhecimento, que eu tenho um novo entendimento, que eu tenho uma nova consciência, a partir desse momento, eu vou começar a fazer diferente daqui para frente, para que eu possa mudar os meus resultados e também o futuro das pessoas que estão próximas de mim. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Eu sei que de vez em quando a cabeça vai querer dar um olé na gente, e é por isso que é importante a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, ok? Aí, ó, tentei fazer isso hoje, de dizer como eu me senti. Só nós mesmos sabemos como nos sentimos, não tem melhores palavras para fazer isso. Exatamente, é a gente, é você com você mesmo, é você que tem que se entender, é você que tem que saber resolver, é você que tem... É o teu sentimento, é a tua responsabilidade. Às vezes você quer expressar, mas a pessoa nem tem consciência para te entender também. Além de você não conseguir expressar com as palavras certas, né, porque a gente nunca vai ser exato, mas o mais próximo possível, a pessoa também, às vezes, não tem conhecimento, não tem consciência para entender isso.
Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, para que tudo possa mudar, para que a nossa vida possa fluir de uma forma diferente. Ok? Aí, ó, certíssima, disponibilizar um tempo e tentar a sintonia com outra pessoa, principalmente crianças. Com certeza, gente, a gente não pode. As crianças, eu falo sempre, né, elas são o nosso futuro. E é nossa responsabilidade também ajudar elas, que não têm ainda nível de consciência para isso, ajudar elas a crescerem de uma forma diferente e fazerem um futuro diferente. Nós temos que quebrar o ciclo. Porque os nossos pais não têm culpa de não terem recebido esses recursos. Nós também não temos culpa de não ter recebido isso até agora, mas a partir do momento que a gente acessa esse conteúdo, que a gente acessa esse nível de consciência, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa diferente e não deixar que esses ciclos continuem se repetindo. Criança não sabe se expressar, aí faz birra. Cara, as crianças são o nosso espelho. Sempre. Sempre. As crianças são o nosso espelho. Espelho das pessoas que elas mais convivem, né? Então, às vezes, você não percebe, mas às vezes a pessoa que mais faz birra é a mãe ou o pai, ela tá só replicando. Criança replica. Então, você começando a mudar a tua forma de reagir, a tua forma de comunicar com ela também e de valorizar o que ela sente, cara, as birras diminuem. Pode ter certeza. Ok? Brasil, fico muito, muito feliz que tenha feito sentido. Observem isso aí na vida de vocês, coloquem em prática e depois, claro, me mandem mensagem que eu quero saber como que está sendo esse processo para vocês, ok? Coloquem em prática e faz muita diferença. A nossa vida flui de uma forma completamente diferente, a gente passa a carregar muito menos peso desnecessário e a gente evita muita treta na hora que a gente entende os nossos padrões de comportamento e a gente começa a separar o que a gente sentiu do que realmente aconteceu e, principalmente, a nos responsabilizar pelo que a gente sente. Então, apliquem isso aí no dia a dia de vocês e depois me mandem mensagem contando como que tá sendo. Belezura? Ah, adorou a minha xícara, amo borboletas. É a transformação, né, Brasil? Aí, ó, até aproveita, vou fazer uma pose que eu nunca faço pose, né? Ninguém nunca tira print. Então, e quando tira print, eu saio toda escangalhada. Então, vou fazer uma pose, tirem um print e me marquem, ok? Para eu saber que vocês estavam aqui. Então, deixa eu fazer uma pose. E quem estiver vendo gravação também, gente, tira um print e me marca para eu saber que você está vendo. Então, quem está ao vivo e quem está gravado. Então, vou fazer uma pose aqui com a xícara. Muito bem. É uma caneca, né, Brasil? A caneca, isso aqui foi uma mentorada que me deu e ela tatuou, Brasil, uma borboleta. Vou trazer ela pra gente bater um papo aqui, Dona Thaís. Teve um dia que ela entrou numa live de surpresa, mas eu vou trazer ela para convidar ela. Ela tatuou na mão dela para vocês terem noção do quanto é um processo intenso, quanto é um processo transformador e que realmente marca a nossa vida. Então aí, ó, simbolizando aí a transformação, ó. A mudança começa por dentro. Sempre, Brasil, sempre. E eu falo, eu desejo essa transformação, essa leveza, essa fluidez para todo mundo, porque a forma que eu vivo hoje, eu nunca imaginei que eu poderia viver, que eu poderia experimentar os sentimentos que eu experimento, que eu poderia estar compartilhando e ajudando outras pessoas. Eu não gravava nem vídeo, Brasil, não aparecia em câmera, era um problema para falar em público. E olha o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, é muito incrível. São incríveis as transformações que a gente vive e é um processo realmente muito maravilhoso e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então, apliquem e depois me contem. Belezura? Por hoje é isso. Um beijo e bora assumir o descontrole, Brasil! Beijos!